obcecada aos chamados direitos humanos, né? Essa criação de origem burguesa que, diante dos debates sociais, aparece por vezes como a melhor das hipóteses frente ao alcance dos anseios da esquerda, o que nos revela mais sobre a própria esquerda do que efetivamente sobre qualquer outra coisa. Aliada a essa confrontação dos direitos humanos, está também a oposição ao não direito dos quase-humanos, que revela, por sua vez, o tratamento das forças conservadoras diante de povos pertencentes a outras formas de sociabilidade. O imaginário popular sobre o indígena no Brasil oscila entre duas perspectivas. Uma romântica, porém curiosamente não saudosista, que imagina um peri, ou seja, o protótipo do índio tupi, exportado com certo orgulho e desconhecimento pelo Estado Nacional, e por outro lado aquela visão deturpada do canibal selvagem das telas cinematográficas, que por vezes nos convida a imaginar algo completamente deslocado da realidade, grotesco, como Saturno devorando seu filho, aquela famosa obra de Goya. A primeira visão reflete certo distanciamento da questão indígena, conforme o famoso caso contado por Lévi-Strauss em Crises Trópicos, no qual um funcionário de alto escalão brasileiro da época, da década de 50, afirmou que não existia mais índio no Brasil. A segunda visão, por sua vez, adentra ao próprio âmbito moral, no qual não se trata apenas de um desconhecimento, como também de certa má intenção em compreender tais povos. Há alguns anos, o então deputado Bolsonaro, durante uma audiência acerca da demarcação de terra Raposa Serra do Sol, em Roraima, disse a Gessinaldo Seteré Maué, da coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira, que Gessinaldo deveria, abre aspas, comer um capim em fora para manter suas origens. Ao tratar Gessinaldo como um animal racional, como se pertencesse inclusive a outra temporalidade distinta, Bolsonaro nos convida a refletir sobre o assim chamado evolucionismo social, que, embora se trate de uma corrente que possui um status de superada no âmbito dos desenvolvimentos teóricos, a prática evolucionista ainda se mantém presente no próprio senso comum, por vezes, mesmo no âmbito acadêmico, a retomada, porém, de uma maneira mais velada, por assim dizer. Normalmente, quando se fala de evolucionismo social, essa temática aparece como uma derivação direta da teoria formulada por Charles Darwin em A Origem das Espécies, obra publicada no ano de 1859, na qual são apresentados os principais elementos da perspectiva evolucionista sob a ótica do conhecimento biológico. Todavia, o evolucionismo social antecedeu e muito o evolucionismo biológico. A ideia de que a história social poderia ser dividida em fases sucessivas já era algo sugerido nos escritos gregos e chineses clássicos. Porém, após a invasão das Américas e a expansão dos relatos de viajantes, aventureiros e missionários, essa ideia foi retomada principalmente no período histórico a partir do século XVII, em que, no seu crepúsculo, as bases da sociabilidade europeia foram sucumbidas com o advento dos ideais iluministas e, no século seguinte, a consequente Revolução Francesa. Autores como Condorcet, Auguste Comte, Gustave Klein, entre outros, elaboraram classificações históricas por meio de estágios que antecederam o homem civilizado. Porém, foi a partir da pesquisa de um curioso burguês norte-americano filiado ao Partido Republicano que essas classificações adquiriram uma nova dimensão de importância. Refiro-me a Lewis Morgan, que para alguns pode ser considerado como o primeiro antropólogo. Essa, na verdade, não é uma constatação geral do âmbito da antropologia, mas existem alguns autores bastante sérios, inclusive, na Unicamp, o professor Mauro Almeida, na USP, o professor Márcio Silva, dentre outros que acreditam que Morgan foi o primeiro antropólogo de fato. Alguns elementos diferenciam o evolucionismo de Morgan daqueles que o antecederam. O principal deles é que Morgan foi a campo, passou temporadas junto com os povos iroqueses, com os quais analisou seus sistemas de consanguinidade e afinidade, seus ritos, mitos e, no geral, sua organização social. É por esse motivo que faz certo sentido a afirmação de Engels de que Morgan foi o primeiro que teve um conhecimento de causa para ordenar esses povos ditos selvagens, conforme a própria nomenclatura do antropólogo estadunidense. O esquema desenvolvido por Morgan se divide em 3 grandes estágios históricos culturais de classificação: selvageria, barbárie e civilização. Cada um desses períodos iniciais, selvageria e barbárie, também possui internamente suas subdivisões, fase média da selvageria, fase inferior da barbárie, entre outros. Morgan não teceu muitos comentários acerca do período de civilização, preocupando-se, sobretudo,
em justificar as semelhanças de diferentes povos em diferentes contextos aos seus dois estágios étnicos iniciais, selvageria e barbárie. Essa classificação é expressa em uma obra chamada Ancient Society, publicada em 1877 nos Estados Unidos e distribuída em alguns circuitos de estudiosos europeus. A intenção de Morgan em sua classificação era atribuir uma determinação cultural através dos aspectos materiais de subsistência. Assim, os critérios morganianos de divisões de estágios da humanidade variam a partir de algumas descobertas e invenções, como o arco e a flecha, a lança, a cerâmica, a história escrita, dentre tantas outras. Subentendida essa classificação, estava uma intenção de se opor ao chamado Sistema das Três Idades, que os historiadores conhecem muito bem, elaborado pelo arqueólogo Christian Thomsen, a ordenar as coleções presentes no Museu Nacional de Copenhague, entre Idade da Pedra, Idade do Bronze e Idade do Ferro. Em uma nota de rodapé do Capital, Marx refere a essa classificação de Thomsen ao dizer que, abre aspas, por mais ínfimo que seja o conhecimento que a historiografia de nossos dias possui do desenvolvimento da produção material, portanto, da base de toda a vida social e, por conseguinte, toda a história efetiva, ao menos a época pré-histórica tem sido classificada com base não em assim chamadas pesquisas históricas, mas em pesquisa de ciências naturais, de acordo com os materiais de que eram feitos os instrumentos e as armas da Idade da Pedra, do Bronze e do Ferro. Fecha aspas. Né? A utilização de Marx dessa classificação de Thomsen é importante na medida em que, naquele momento, ou seja, em 1867, né, aquela periodização da pré-história por parte do arqueólogo, tendo como referência instrumentos materiais distintos, era o que se tinha de mais sofisticado em sua época, no sentido de dar alguma inteligibilidade específica àqueles períodos históricos. Isso não significa que Marx tenha adotado tal classificação como um suporte de sua concepção materialista da história. Ao contrário, essa passagem de Marx, apesar de valorizar a opção materialista de Thomsen, ressalta certo pesar diante do ínfimo conhecimento da historiografia de seu tempo em relação ao desenvolvimento da produção material desses povos. Morgan apresenta de maneira explícita sua posição diante da classificação de Thomsen. Abre aspas para Morgan, né? Os termos Idade da Pedra, do Bronze e do Ferro, introduzidos por arqueólogos dinamarqueses, revelaram-se extremamente úteis para certos propósitos e continuarão a sê-lo para a classificação dos objetos técnicos antigos. Mas os progressos do conhecimento tornaram necessárias novas subdivisões. Fecha aspas. Assim sendo, a classificação morganiana dos períodos étnicos da história se propõe a ir além das insuficiências presentes nesse ordenamento anterior. Ressaltar isso é importante, pois o esquema de Morgan, selvageria, barbárie e civilização, não só é mais complexo que os anteriores, como também se propõe a ser mais rigoroso na medida em que se utiliza de vastos materiais etnográficos para sua composição. Utensílio esse que, é necessário contextualizar, muitos de seus predecessores não tiveram. Algumas das críticas aferidas a Morgan partem exatamente do limiar estabelecido para essas divisões, mas para que eu seja justo, é importante mencionar que o antropólogo tinha plena consciência das limitações de seu empreendimento, além do fato de que ele também não estabeleceu critérios exatos e imutáveis para os períodos de transição apresentados. Segundo o autor, não é necessário para o fim que propomos, uma fala do Morgan, né, possuir critérios absolutos. Bastar-nos-á poder classificar as principais tribos da humanidade em função do seu grau de progresso em diferentes estados de civilização nitidamente distintos. Fecha aspas. Eu disse anteriormente que a classificação de Morgan é distinta de alguns de seus predecessores. Isso também se expressa por uma razão importante. Ainda que esse autor entenda que a humanidade na selvageria e na barbárie estava em fase de progresso e maturidade, Morgan pelo menos entende os povos pertencentes a essas fases como humanos, né? Diferentemente do próprio Bolsonaro, que incitou o indígena a comer capim como um animal selvagem. Nesse sentido, a postura de Bolsonaro não se assemelha sequer às perspectivas postas pelo evolucionismo cultural na antropologia do século XIX, que posteriormente foram ainda mais sofisticados por autores como Taylor, May, McLennan, James Fraser, entre outros. Não, ao compreender o índio como um não humano, Bolsonaro se assemelha ao Juan Inés Sepúlveda, né, por exemplo, um funcionário da coroa espanhola que, em meados do século XVI, após o retorno das frotas espanholas da América, caracterizava os ameríndios como seres sem alma, sem roupa e sem organização. Será que são gente mesmo?
Não se trata aqui de valorizar o evolucionismo de Morgan, ao contrário, essa exposição é uma crítica direta a tal perspectiva. Na verdade, trata-se de demonstrar o quão retrógrado é o pensamento de Bolsonaro também. Mas voltemos ao texto de Morgan e para adentrarmos a relação com a obra de Marx e Engels. No fim de 1879, Maxim Kovalevsky, amigo e correspondente russo de Marx, visitou a casa do velho Mouro em Londres e levou consigo um livro de sua própria autoria, e com ele presenteou seu anfitrião. Tratava-se da obra Propriedade Comunal da Terra, que inclusive ia de encontro às pesquisas que Marx envolvia naqueles anos em função de dar o maior subsídio à sua crítica da economia política a partir de novas descobertas e teorias que se apresentavam à época. Não era de se surpreender que Marx, baseado em seu hábito de fazer transcrições, comentários e extratos de todos os livros que lia, havia feito esse mesmo procedimento com o livro do sociólogo russo. Entretanto, o que de fato nos interessa nessa visita é que, além do próprio livro, Kovalevsky também prestou a Marx uma obra que ainda era conscientemente pouco difundida na Europa em função de um suposto boicote por parte de economistas alemães e historiadores ingleses. Trata-se de Ancient Society, livro de autoria do Morgan. Existem evidências de que apenas 2 exemplares de Ancient Society estivessem em circulação no meio imediato em que Marx se inseria. Esse advinha de Kovalevsky e outro que estaria em posse de Lavrov, um importante socialista russo que teria adquirido o livro em uma livraria londrina em suas viagens. Nos anos posteriores, não foi encontrado quaisquer vestígios da obra de Morgan nas dependências de Marx, após sua morte. Porém, de maneira também significativa, encontrarão rascunhos que continham transcrições e comentários datados de 1880 a 1881, que Marx fizeram, dentre diversos outros textos de Ancient Society. Em março de 1883, com o agravamento da situação de saúde que se estendia nos anos anteriores, Marx veio a falecer. A morte de Marx teria interrompido, segundo Engels, os planos de, abre aspas, para Engels, expor os resultados da pesquisa de Morgan em conexão com os resultados da sua e, em certa medida, posso dizer nossa, investigação materialista da história e, desse modo, evidenciar toda sua importância. Fecha as aspas para o Engels. Só uma breve advertência de antemão. Apesar dessa passagem do Engels, não existe nenhuma evidência que comprove essa intenção de Marx no sentido de expor as investigações de Morgan. Após a morte de Marx, e motivado pela defesa do legado de seu eterno companheiro, Engels teve contato com os rascunhos que Mouro havia feito a partir da obra de Morgan. Aquele material o deixou entusiasmado e motivado a desenvolvê-lo. Embora no início de 1884, Engels ainda não estivesse convencido de que, a curto prazo, pudesse produzir uma obra sólida a partir daqueles rascunhos. Ao se referir aos extratos deixados por Marx no sótão de sua residência, Engels disse em uma carta endereçada a Kautsky no dia 16 de fevereiro de 1884 que, abre aspas, se eu tivesse tempo de sobra, trabalharia o material juntamente com anotações de Marx, mas isso está fora de questão, fecha aspas. Naquele momento, Engels tinha à sua disposição não a obra original de Morgan, mas sim os rascunhos deixados por Marx. Sobre as dificuldades de encontrar tal obra, nessa mesma carta de Engels a Kautsky, ele comentou que a Ancient Society é impresso nos Estados Unidos e eu encomendei o meu há 5 semanas, mas não consigo me apoderar dele, embora o nome de uma empresa londrina figure na página de rosto como coeditora. Fecha aspas. Em outra carta a Kautsky, essa já datada do dia 24 de março daquele ano, 1884, Engels conta em detalhe como teve acesso à obra de Morgan. Ao sugerir ao seu correspondente a leitura dessa obra, bem como a encomenda desse livro através de uma versão original proveniente da própria editora estadunidense, Engels disse que as poucas cópias impressas para a Inglaterra parece que estão esgotadas ou indisponíveis. Recebi o meu de segunda mão e com alguma dificuldade. Ou seja, em 24 de março daquele ano, Engels afirmou que já estava em posse da obra de Morgan, embora não tenha sido possível definir precisamente a data em que Engels recebeu a publicação. Entre os últimos dias daquele mês e 24 de maio daquele mesmo ano, ou seja, em aproximadamente 2 meses, Engels, cotejando o exemplar do livro de Morgan e os rascunhos de Marx, redigiu um manuscrito original a partir do seu sentimento de responsabilidade em produzir a resolução daquele encontro entre Marx e Morgan. Como afirma nessa última carta enviada a Kautsky, Engels disse que eu estava em débito com Marx e por isso posso incorporar suas anotações.
Para Engels, esse seu manuscrito seria a execução de um testamento a Marx. Assim, em 1884, nos fins desse ano, ou seja, no ano seguinte à morte de Marx, o livro A Origem da Família e da Propriedade Privada do Estado, de autoria de Engels, adquiriu sua forma impressa e foi finalmente publicado. É interessante notar que esse livro também tem um subtítulo que se chama Em Conexão com as Pesquisas de Lewis Morgan. Conexão. Né? O interesse de Engels por Ancient Society pode ser verificado em outras passagens de suas cartas naquele mesmo ano. Em fevereiro de 84, Engels escreve que, abre aspas, existe um livro definitivo, tão definitivo quanto o de Darwin foi para o caso da biologia, existe também sobre o estado primitivo da sociedade. E mais uma vez, é claro, foi Marx quem descobriu isso. É o livro de Morgan. Em março daquele mesmo ano, ele trata a obra de Morgan como uma exposição magistral dos tempos primitivos e de seu comunismo, e conclui desenhando inferências comunistas em relação ao presente. Um parênteses importante e polêmico, né, a ser feito diante dessa passagem de Engels. Essa passagem aparentemente fornece uma suposta evidência para o que a tradição marxista no início do século XX tratou como comunismo primitivo, né? Ou seja, a primeira das formas sociais teria sido baseada em uma propriedade comum da terra e uma certa igualdade no que se refere à organização social entre os membros pertencentes a determinadas formas de sociabilidade comunais. Mas é necessária uma contraposição. Não existe em nenhum momento na obra de Marx, a não ser que me provem o contrário, né, a utilização desse autor do termo comunismo primitivo. Mas podem me interpelar dizendo: Lucas, a não utilização de Marx desse termo não significa que esse autor não tenha se referido de tal forma social. Porém, acredito que tal utilização acarreta um duplo infortúnio. Primeiro, pelo comunismo, ou seja, por tratar como comunismo uma forma social que historicamente teria precedido o modo de produção capitalista. E segundo, pelo primitivo, que para além de suas origens etimológicas, infere um certo juízo sobre determinada forma social. Basta nos lembrar que nem mesmo aquela acumulação específica do capítulo 24 do Capital era primitivo. Na verdade, trata-se da assim chamada acumulação originária. No início desse capítulo, Marx compara tal categoria à mordida da maçã por Adão e Eva. E assim como não faz sentido tratar esse episódio mitológico bíblico como um pecado primitivo, também não faria sentido se referir à categoria social elucidada por Marx como uma acumulação primitiva. Mas voltemos à trama que articula Marx, Engels e Morgan e vamos fechar esse parênteses sobre o comunismo primitivo. Qual foi o motivo pelo qual a obra de Morgan teria realmente provocado tanto interesse entre os autores do Manifesto Comunista? No prefácio de A Origem da Família, né, vou reduzir em A Origem, Engels esboça uma resposta. Abre aspas para Engels. Foi Morgan quem redescobriu na América do Norte a concepção materialista da história descoberta por Marx 40 anos antes e, ao comparar a barbárie e a civilização, foi levado por ela, no que diz respeito a seus pontos principais, aos mesmos resultados obtidos por Marx. Fecha aspas. As indefinições acerca do papel de Marx na produção dessa obra de Engels implicaram uma série de interpretações inusitadas por parte da tradição marxista e antropológica subsequente. Como exemplo, posso mencionar a conclusão de Hal Draper, que, embora seja um autor sofisticado, que eu acho bem interessante, inclusive, ele acreditava que A Origem foi um resultado de uma estreita colaboração anterior entre Marx e Engels, e por isso deveria ser considerado como uma obra em conjunto. Além disso, a crença de que Morgan teria redescoberto a concepção materialista da história teve incidência na receptividade positiva de Morgan por parte da antropologia soviética da primeira metade do século XX. A afirmação de Engels no prefácio de A Origem de que Morgan teria sido boicotado e silenciado pelos porta-vozes da ciência pré-histórica na Inglaterra, do mesmo modo que o Capital foi tratado por muitos anos pelos economistas de ofício na Alemanha, intensificou o prestígio de Morgan na antropologia soviética. Considerando esse como um contexto no qual houve uma associação precisa entre Marx e Morgan, em função da difusão naquele país do texto de Engels, para que eu não seja injusto, é fundamental lembrar que até a década de 50 do século XX, os manuscritos de Marx sobre Morgan ainda não tinham sido publicados, né? Ou seja, esses antropólogos soviéticos ainda não tinham à sua disposição um material que pudesse opor as assertivas de Engels da real interpretação marxiana da obra de Morgan. A suposta associação entre Marx e Morgan levou a antropologia soviética a manter inalterado o esquema morganiano das fases étnicas sucessivas,
selvageria, barbárie e civilização. A antropologia soviética utilizou bastante essa classificação como um princípio, de fato. Nesse sentido, a antropologia soviética foi mais fiel às próprias formulações de Morgan do que essencialmente às de Marx e Engels, embora outros autores daquele contexto tenham acreditado a importância do autor de Ancient Society apenas em função da suposta infalibilidade de seu esquema. Infalibilidade, né? De toda forma, como afirma um desses intérpretes soviéticos, Morgan é acreditado por ter redescoberto o marxismo, o que o colocou na posição de ser reconhecido como uma pequena réplica de Marx, e como Marx, é uma autoridade porque ele é materialista em sua compreensão do processo histórico. A antropologia soviética foi, sem dúvida, uma voz disruptiva no interior da história do pensamento antropológico, e por isso, é claro, foi colocada de lado. Um de seus expoentes dizia que um dos objetos táticos centrais da ciência etnográfica soviética é uma divulgação sistemática, impiedosa e consistente dos conceitos reacionários da etnografia burguesa. Contudo, a ausência de materiais que questionassem a associação entre Morgan e Marx fez com que os expoentes dessa tradição vinculassem esses autores a um mesmo cordão umbilical, como se fizessem parte de um só corpo, e assim atribuíssem a Marx, com certa autoridade científica a partir dos escritos de Morgan, uma justificativa aparente plausível para caracterizar Marx como um adepto do pensamento evolucionista. De certo modo, a antropologia soviética fornecia evidências para uma famosa concepção atribuída ao contexto russo na primeira metade do século XX, que trata em vincular o pensamento de Marx à tese de que todos os países devessem necessariamente passar pelas mesmas fases históricas percorridas pelas sociedades europeias ocidentais. Muitos acreditam, dentro da historiografia marxista, que essa tese teria surgido a partir do escrito sobre materialismo histórico e materialismo dialético do Stalin, mas a origem, de fato, data do final da década de 1920, quando, no 6º Congresso da Terceira Internacional, os membros da organização discutiram o item chamado Os Países Atrasados e o Programa das Reivindicações Transitórias, que incluíam países da América Latina, dentre eles o Brasil. Depois disso, esse texto de Stalin, já em 1938, se torna uma referência internacional a essa tese por ter exposto explicitamente a teoria da passagem necessária de um destino histórico de modo de produção em todas as sociedades. Como o Caio Prado Júnior aponta, algumas organizações comunistas do Brasil e da América Latina, seguindo as orientações de Moscou, consideravam que, não existindo nesse país um desenvolvimento apreciável, eles se encontrariam, de acordo com o esquema geral adotado, em transição do feudalismo para o capitalismo. Possivelmente o maior expoente teórico brasileiro dessa concepção tem sido o historiador Nelson Werneck Sodré, né? Além de outros expoentes do Partido Comunista Brasileiro, como Edmundo Muniz. Por eu estar falando principalmente com alguns interlocutores do PCB, certamente vocês conhecem cada vírgula dessa discussão. De toda forma, essas informações justificam certa especificidade russa quanto a essa aproximação do pensamento marxista, ou marxiano, na verdade, como uma abordagem evolucionista. Afinal, não de maneira espontânea que a formulação de Stalin surgiu consequentemente a um curto intervalo de tempo do fato de que o pensamento de Morgan era adotado dentro da tradição antropológica soviética e que, no mesmo período, essa discussão foi amplamente debatida em um dos congressos da Internacional, da Terceira Internacional. Todo esse contexto russo e essas discussões sobre o evolucionismo ou não no pensamento de Marx ainda não se tinha como pressuposto uma leitura fiel dos rascunhos de Marx a Morgan. Após o processo editorial que durou mais de 20 anos, o antropólogo Lawrence Crader, sob sugestão de Karl Korsch, publicou em 1972 a obra Os Cadernos Etnológicos de Marx. Tal obra apresenta rascunhos de Marx como consequência de leituras realizadas pelo velho Mouro de 4 autores: Lubbock, Maine, Peer e, claro, aquele que rendeu mais páginas, Lewis Morgan. Ou seja, 90 anos depois do início dessa trama que aqui apresentamos, os rascunhos de Marx e a obra de Morgan foram finalmente publicados, o que possibilitou aos intérpretes levantarem diversas questões que colocavam em questionamento as supostas conclusões sobre a relação entre a produção desses autores. Dentre essas questões, podemos elencar algumas. Marx adere incondicionalmente às teorizações de Lewis Morgan? A obra A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, publicado por Engels, é fiel à leitura que Marx fizera do antropólogo americano a partir de seus rascunhos? Será que esse livro de Engels é de fato a execução de um testamento a Marx? Morgan teria sido redescoberto
Morgan teria realmente redescoberto a concepção materialista da história formulada por Marx? Antes de respondermos, apresentemos em grandes traços as especificidades dos chamados cadernos etnológicos de Marx, onde se encontra a resolução das questões aqui levantadas. Uma provocação que sempre gosto de fazer é a seguinte: Karl Marx não escreveu cadernos etnológicos. Entendam-me bem. Isso não quer dizer que o texto organizado e editado por Lawrence Crowther durante um período de mais de 20 anos não seja uma produção teórica de Marx. A rigor, são de fato escritos do velho Mouro. Entretanto, a forma pela qual esses escritos foram apresentados ao público não é condizente com o modo como Marx o produziu. Os editores de Marx sempre intervieram em seus textos. Em grande parte, eles tentaram criar algo como um produto final, ou seja, tentaram finalizar algo que não foi finalizado por Marx. É notória a intenção de Crowther, como antropólogo, em selecionar os textos etnológicos de Marx para a edição que organizou. Entretanto, parece-nos que da mesma forma, embora sob esse olhar possa aparentar inapropriado, um jurista poderia ter selecionado textos a seu critério e organizado os cadernos jurídicos, né? Ou que um paleontólogo pudesse editar os cadernos paleontológicos de Marx. A constatação, contrariando essas perspectivas, é que, apesar dos esforços de Crowther, que foram referendados por autores da tradição, os anos finais da vida de Marx não foram destinados apenas aos estudos assim chamados etnológicos. E mesmo que uma temática afim pudesse ter sido a mola propulsora dessa organização, Marx transcreveu, rascunhou e comentou outros textos passíveis de serem classificados como pertencentes à grande área que Crowther, sob seus pressupostos e suas intenções, denominou de etnologia. A publicação da Mega 2, que pretende incluir os textos pertencentes aos chamados cadernos etnológicos de Marx, possuem mais do que o dobro de páginas presentes na organização de Crowther sobre temáticas que dialogam com a etnologia. Ou seja, até mesmo para os fins etnológicos, a edição de Crowther é insuficiente. Até onde se sabe, nenhum estudioso de Marx expoente das ciências exatas acredita que esse autor, no fim de sua vida, era um matemático, mesmo que a teórica Sofia Yanovskaya tenha publicado na Rússia, ainda na década de 60 do século XX, uma edição de centenas de páginas de manuscritos matemáticos de Marx datados da primeira metade de 1881. Trabalho esse que foi desenvolvido paralelamente aos chamados estudos etnológicos. Assim como os cadernos etnológicos, os manuscritos matemáticos de Marx são de difícil compreensão. Alguns textos são apontamentos de Marx sobre algumas temáticas investigadas, principalmente o cálculo diferencial, e outros tantos são meras transições que Marx fizeram de outros expoentes desse campo de conhecimento. O paralelo entre os cadernos etnológicos e os manuscritos matemáticos torna-se relevante aos nossos propósitos, pois demonstra não só uma versatilidade desse autor, que inclusive naquela mesma época dedicava-se ao estudo de química orgânica em suas horas vagas, né? Como também a complexidade de interpretação das eventuais pretensões de Marx nos anos finais de sua vida. Assim como Crowther afirmou que Marx pretendia, nos anos finais de sua vida, fazer um tratado de etnologia, algo que não possui nenhuma evidência, Alcuf, um dos intérpretes dos manuscritos matemáticos, disse que Marx pretendia fazer um tratado de matemática. Não nos parece que nenhuma dessas interpretações precipitadas e desprovidas de evidências materiais comprobatórias tenham sido satisfatórias. Independente disso, nos chamados cadernos etnológicos, Marx transcreveu detalhadamente os sucessivos períodos étnicos elencados por Morgan, selvageria, barbárie e civilização. Contudo, a mera transcrição das passagens do antropólogo não podem servir de fundamento para que se extraia a conclusão de que Marx teria sido adepto das proposições de Morgan. Sabemos que Marx não deixou nenhum indício do que pretendia fazer com esses rascunhos, e que a maioria dos intérpretes, quando sugere alguma resolução, não ultrapassam a linha de uma mera especulação. Todavia, algo no mínimo inusitado acontece quando Marx rascunhava outro autor presente nos chamados cadernos etnológicos, o Maine. No momento em que Maine propõe um paralelo entre a chefia tribal e as possibilidades de fortunas pessoais dos chefes, Marx o interpela utilizando um vocabulário absolutamente relevante aos nossos propósitos. Ele diz: mas, Sr. Maine, isso, longe de ser arcaico, só se aplica ao estágio superior da barbárie. Ou seja, uma das fases originalmente concebidas por Morgan. Para além das discussões temáticas, é notória a utilização por Marx, em um rascunho temporalmente posterior ao de Morgan, de uma categoria presente na classificação antropóloga americana. Como devemos, portanto, compreender essa utilização da expressão estágio superior de barbárie por Marx? Com uma adoção a uma nomenclatura tipicamente evolucionista? Sugiro a seguinte resposta para esse questionamento. A utilização de Marx de uma categoria presente no pensamento de Morgan deu-se no mesmo sentido em que o Mouro, em outras ocasiões anteriores, se utilizou do sistema das três idades de Christian Thompson,
ou seja, como um mero aparato referencial que, dentre as possibilidades de compreensão de formas sociais distintas, apareceu como um recurso sofisticado em determinado momento de sua investigação. Assim como Marx utilizou de expressões como a Idade do Bronze, ele também fez uso de estágio superior da barbárie, após o contato com a imponente obra de Morgan. Portanto, em minha interpretação, acredito que não existe evidência suficiente para comprovar uma adoção irrestrita de Marx das classificações de Morgan. Por outro lado, acredito que existem vestígios que nos convidam a ressaltar antes as distinções entre esses dois autores. Como vimos, Morgan deixou bastante claro as limitações de sua classificação dos diferentes períodos étnicos. É notório como que Marx, em algumas passagens de seus rascunhos, optou por apontar algumas correções às informações trazidas por Morgan. Porém, Marx nunca enxergou o esquema morganiano como um canteiro de obras que deveria ser aprimorado com a finalidade de se transformar em uma edificação consistente, exercício esse que, em nossa interpretação, parece ter sido levado a cabo por Engels. Os esforços de origem da família revelam não uma crítica às formulações de Morgan, mas, ao contrário, uma adoção de sua classificação. Mas essa receptividade de Engels não se deu de maneira restrita, ele corrigiu algumas passagens e acrescentou diversas informações ao texto de Morgan. Todavia, os pressupostos de classificação de Morgan são, em nossa interpretação, distintos dos de Marx. Para evidenciarmos essas distinções, vou me recorrer novamente ao conteúdo desses cadernos. Em determinado momento de sua exposição, Morgan listou uma série de descobertas e invenções essenciais relativas ao estado da selvageria, divididas em duas ordens, aquelas de maior importância e secundárias. Contudo, Morgan cita também 3 exemplos de invenções desse estágio que ocupariam, segundo seus pressupostos, um lugar de menor importância. Dentre elas, a obtenção do fogo por fricção. Morgan diz o seguinte: entre as invenções de menor importância, podemos citar a obtenção do fogo por fricção. E Marx vai lá e interpela a passagem de Morgan e diz o seguinte: enquanto que, ao contrário, tudo que se refere a fazer fogo deveria ser uma invenção principal. A intervenção de Marx nessa passagem fornece evidências que acompanham o nosso presente raciocínio. A saber, há uma distinção entre os critérios estabelecidos por Morgan e Marx para caracterizar aquilo que é essencial para distinguir formas sociais. A produção do fogo por mecanismo de fricção, ou seja, pelo atrito entre dois corpos que se esfregam, jamais poderia ser considerado para Marx uma descoberta secundária. Afinal, o conhecimento do modo pelo qual o fogo é produzido é uma habilidade diretamente relacionada à produção da própria existência material. Temos, portanto, uma distinção específica entre critérios estabelecidos por Marx e Morgan no que se refere aos elementos da cultura material a serem considerados para a caracterização de uma forma social específica. Todavia, mesmo que os comentários de Marx ao texto de Morgan estivessem disponíveis para Engels, qual a posição desse autor diante dessas distinções? Ainda que por vezes Engels tenha questionado e mesmo alterado alguns critérios pressupostos por Morgan, podemos concluir que ele aceitou de forma acrítica os parâmetros do antropólogo estadunidense e, além disso, moveu esforço no sentido de aprimorar esses materiais. Ou seja, estamos diante de mais uma ocasião em que há uma dissonância entre as leituras de Marx e Engels ao texto de Morgan. A licença poética engelsiana, ao desconsiderar algumas intervenções de Marx em seus rascunhos, não honrou, mas na minha condição de intérprete, traiu a leitura de Marx a Morgan. Diante disso, podemos nos perguntar: a que propósito serve o aperfeiçoamento de Engels do material anteriormente apresentado por Morgan? Em sua classificação sistemática dos períodos étnicos, o antropólogo americano atribui como condições de suas formulações alguns elementos que estão vinculados às condições materiais de subsistência. Porém, alguns elementos elegidos por Morgan como distintivos de seus períodos étnicos, como o arco e a flecha, a lança, etc., possuem uma natureza social distinta de outros, como a cerâmica. Em O Capital, Marx chama atenção para um aspecto resolutivo de sua concepção naturalista da história, e abre aspas para aquela que eu acho que é a passagem mais importante dessa exposição. Marx diz o seguinte: o que diferencia as épocas econômicas não é o que é produzido, mas como e com que meio de trabalho. Fecha aspas. Não que se trate de um exercício especulativo, mas antes sobre a forma de uma elucidativa compreensão, podemos sugerir que uma eventual supressão do modo de produção capitalista através de uma revolução socialista não acarretaria imediatamente numa distinção provocada a partir de determinado produto de trabalho. O que diferenciará essas duas formas sociais é, portanto, o modo como a produção social é organizada, mesmo que os instrumentos de trabalho dessa nova forma sejam, por vezes, semelhantes aos utilizados nas fábricas de sociedades que adotam o modo de produção capitalista. É claro que existe uma maquinaria específica, mas enfim, a gente pode discutir isso depois. Diante dessa constatação, podemos inferir que não é um modo de produção capitalista que pressupõe a máquina a vapor, ou que pressupôs a máquina a vapor, mas, ao contrário, o
surgimento da máquina a vapor, historicamente na Europa Ocidental, só foi possível mediante as pretensões objetivas desse modo de produção. De acordo com esse pressuposto, torna-se ilustrativa uma importante passagem marxiana presente na introdução e contribuição à crítica da economia política. É uma passagem que o Vitor adora, inclusive. Nosso autor afirma que, abre aspas, a fome é a fome, mas a fome que se satisfaz com carne cozida, que se come por meio de uma faca ou de um garfo, é uma fome muito distinta da que devora a carne crua com a ajuda das mãos, unhas e dentes. Fecha aspas. Essa passagem não diz respeito meramente ao ato de comer, nem mesmo a importância do garfo enquanto utensílio de alimentação. Ela nos demonstra, para além disso, que a produção social possui um papel determinante na medida em que ela não produz apenas um objeto em si, como também um modo através do qual esse objeto será consumido. Considerando as distinções existentes entre o pensamento teórico de Marx e Morgan, acreditando que o esforço de aperfeiçoar a classificação morganiana sob a égide de um suposto viés marxista, como fez Engels, é um exercício despropositado. Se concordarmos que as bases teóricas de Morgan são distintas das concebidas por Marx, podemos supor que a opção em insistir na classificação do antropólogo se assemelha à tentativa absurda de tentar curar uma fratura exposta com um band-aid. Né? Teria Morgan redescoberto, portanto, a concepção materialista da história, assim como Engels afirma no seu prefácio de Origem? Nossa resposta, já evidente nesse momento da exposição, é que não, exatamente em função de que as caracterizações periódicas da história desenvolvida por Morgan não encontram correspondência na concepção materialista de Marx. O pensamento de Morgan é visivelmente baseado em uma concepção materialista, e até mesmo em uma concepção histórica. Porém, Morgan não é adepto a uma concepção materialista da história, conforme os pressupostos elencados no desenvolvimento teórico de Marx. Há pelo menos 80 anos, desde Caio Prado Júnior, a literatura marxista brasileira já condena qualquer aproximação de Marx com o pensamento evolucionista da história. Alguns, como o próprio Crader, editor desses cadernos, acreditavam que, neles, nos cadernos etnológicos, Marx dava indício de uma influência evolucionista. A intenção dessa exposição, em primeira instância, é demonstrar que nem mesmo nesses cadernos, a partir de uma interpretação dos mesmos, é possível extrair tal compreensão. Independente disso, caminhamos para o fim dessa exposição com a seguinte questão: quais as contribuições que esses textos oferecem aos objetivos da tradição marxista? Nas cartas da Vera Sassulic, naquele mesmo período, Marx apresentava a hipótese de que as comunas rurais russas, ou seja, juro que eu estou terminando, tá? Marx apresentava a hipótese de que as comunas rurais russas, ou seja, a forma social camponesa pré-capitalista, poderia passar ao socialismo sem que fosse necessário sofrer as consequências destrutivas e deletérias do modo de produção capitalista. Quando Marx se atém ao estudo dessas formas sociais comunais, ele não se transforma em um outro Marx, né? Assim como afirma Jean Tibre, Lawrence Crader e Michel Lovy. Não se trata de uma ruptura com seu pensamento anterior. Ao contrário, esses estudos serviram como um utensílio valoroso para a continuidade de sua crítica destrutiva e impiedosa a todo o existente, enquanto sua base na crítica da economia política. Considerando a valorização de especificidades nacionais, algo sempre recordado por Marx, é também um trabalho da tradição marxista compreender a situação de outros povos que coabitam conosco, no mesmo tempo e espaço, que possuem outras formas de sociabilidade, outros modos de compreensão do mundo. Mas esses modos de compreensão podem ocasionar interseções. Para citar um clichê inevitável, pelo menos no âmbito da antropologia, Davi Copenau, o importante xamã Pajé Yanomami, caracteriza o homem branco como o povo da mercadoria. Quer dizer, isso não é mero acaso, né? Por que não caberia também a tradição marxista considerar o entendimento desses povos a partir das determinações de sua própria organização social? Lembremos, compreender as especificidades nacionais para uma mudança a nível internacional, né? Os cadernos etnológicos não representam rupturas ao pensamento anterior de Marx, mas colocam-o diante de novas questões e, consequentemente, novas necessidades. Não podemos reproduzir uma visão romântica, distanciada e ignorada diante das comunidades indígenas. Esse conhecimento e essa troca pode nos fornecer, inclusive, novas possibilidades de ação revolucionária. Os cadernos etnológicos tanto nos proporcionam quanto nos convidam a compreender melhor outras formas de sociabilidades, por vezes sua dissolução, por vezes sua manutenção e até mesmo sua transformação, mas não reproduzindo as próprias compreensões das forças conservadoras, nas quais, inclusive, Morgan está inserido. Afinal, na única vez em que Marx tratou de Morgan para além desses cadernos, e foi uma menção indireta nos rascunhos das cartas da Vera Sassulic, ele se referiu ao autor de Anti-Society como, abre aspas, um burguês norte-americano nem um pouco suspeito de tendências revolucionárias. Fecha aspas. Não podemos compreender o índio pelo protótipo Peri. Também não podemos conceber seu modo de vida por meio de uma visão romântica revolucionária, né?
É necessário contrapormos os dois âmbitos de contradições. Em interessante passagem dos Cadernos Etnológicos, Marx fica diante de um intérprete que diz que, abre aspas, o selvagem que adora um animal ou mesmo uma árvore não podia ver um absurdo na adoração de um homem. E Marx, em seguida, o interpela dizendo o seguinte, como se os ingleses civilizados não adorassem a rainha. Né? Percebam, Marx não critica nem faz juízo sobre a forma como esses povos compreendem o mundo. Ao contrário, ele critica o procedimento dos teóricos que se propuseram a compreender esses povos e o fizeram de maneira equivocada. A definição dessas formas de vida, não há uma determinação negativa no pensamento maduro de Marx ao se defrontar com as formas de sociabilidade de povos originais na Alemanha. Marx dizia que eles possuíam uma tendência socialista. E diante dessas formas sociais, ficamos surpresos ao descobrir o que há de mais novo, o que é mais antigo, a tal ponto que faria Proudhon tremer. Fecha aspas. É necessário, portanto, e eu finalizo, pensar as contribuições dos indígenas nacionais também como um convite para identificar nossas próprias especificidades. E o contexto brasileiro, tanto pelo aspecto histórico colonial, quanto pela própria conformação tensa e conflituosa das populações indígenas diante do atual governo, assim como de todos os anteriores, né, não é uma especificidade agora, sem dúvida fornece-nos elementos cruciais para identificarmos, inclusive, as próprias contradições de sociabilidade capitalista. Quando ressalto a necessidade de compreendermos especificidades nacionais, tal afirmação se sustenta na medida em que não existe uma fórmula ou uma receita para a ação prática revolucionária, como vocês sabem muito bem. Né? Negar isso, e com isso encerro por aqui, é repetir aquele mesmo erro de Dom Quixote, que acreditou que a cavalaria andante era compatível com todas as formas de sociedade. É isso. Bem, depois dessa brilhante exposição, eu creio que são quase desnecessários comentários. Então, eu vou fazer uma pequena discussão que eu havia preparado anteriormente, enquanto eu secava minhas lágrimas, não ria Breno, e fazer alguns comentários da exposição do professor Lucas. Não? A primeira parte da exposição vai ter um prólogo literário. Marx era apaixonado pela literatura, pela leitura. Ele gostava muito de um autor francês do século XIX, um conservador, Balzac. Porém, há um outro grande autor, no meu modesto entender, um pouquinho antes, chega a ser contemporâneo de Balzac, que é Stendhal. Ele é muito conhecido pelo vermelho e o negro, então eu vou fugir do arroz com feijão e eu vou citar um livro chamado A Cartucha de Parma. Cartucha de Parma é ambientada na época da restauração naquela Itália ainda não unificada. É a história de um cidadão, o Marquês Fabrício del Dongo, nossa, eu ainda lembro, que ele volta para a casa da sua tia, duquesa de São Severino, uma mulher que não é muito velha que ele, há um plot. E durante uma festa, sabe aquelas coisas, recepção social, que o Mauri Júnior entrevista as pessoas. Então, um dos sujeitos pergunta para o Marquês Fabrício, você esteve em Waterloo? O Waterloo. Eu falo, estive. E como foi? Foram uns tiros, umas explosões, cavalos para lá, cavalos para cá. Pronto. Ele explicou que era o Waterloo. Para quem conhece os manuais de história, todo mundo sabe que o Waterloo determinou uma ordem europeia que dura até a Primeira Guerra Mundial. E aí nós temos uma pequena contradição. Qual é a Waterloo? Aqui está nos manuais de história, principalmente para o pessoal de relações internacionais, que tem uma relação instrumental com a história, pragmática, ou o lugar de fala do Fabrício del Dongo, que esteve lá. Como que vocês resolvem esse impasse? Porque o Waterloo também é a experiência do Fabrício del Dongo, mas também é a Batalha dos Livros, a grande batalha, né? Morreu muita gente. Então, como que a gente sai disso? Alguém tem alguma ideia? Ganha um livro. Você vai ganhar, você é parça. Vocês não sabem, né? Sempre que alguém oferece um prêmio para uma resposta, é porque ele sabe que não vai. Então, nós temos uma chave disso no Marx, no Grundrisse, naquela passagem que ele discute o Robinson Crusoe.
Robinson Crusoe na sua ilha. Por favor, não confundir com Tom Hanks no Náufrago. Então, quem é o Robinson Crusoe? É um sujeito perdido numa ilha. Ele encontra sexta-feira, papapá. Então, à primeira vista, a historinha do Defoe parece é um mano inglês lá, perdido na ilha. Só que, se vocês lembrarem essas passagens, o que o Marx fala das opcionadas da economia política, ele vai dizer, o Robinson Crusoe é ao mesmo tempo um inglês, que inclusive ele traficou escravos no Brasil, né? Mas ao mesmo tempo ele é toda a Inglaterra. Ou seja, ele como indivíduo é portador de forma passiva e ativa das relações sociais que constituem aquele espaço de relações sociais que a gente chama de Inglaterra. Estou sendo claro? Né? Ou seja, né, o indivíduo, ao contrário do sujeito da economia política burguesa, ele é um feixe de relações sociais. Vamos voltar lá para o Fabrício Del Dongo. Quem é o Fabrício Del Dongo? Provavelmente um nobre italiano, decadente, without no money, que buscava aventura, bem no espírito daquele romantismo. Napoleão foi o grande homem, chegou a inspirar Goethe, da emoção, de fugir do cotidiano, porque o mundo dele, da Itália, que se dissolveu pelos efeitos da Revolução Francesa, do antigo regime, e depois tem que encarar aquela mesmice, que é o mundo pós-restauração, né? O mundo daquele que só vai dar uma agitada em 1848. Também é a temática do vermelho negro. O Julien Sorel, o personagem, ele perde aquele momento da Revolução, que a ascensão social ficou mais fácil no período napoleônico, há um congelamento e só vai reabrir depois em 1848 a ascensão burguesa, não a emancipação do trabalhador. Então, nesse sentido, pegando a chave do materialismo, como que a gente resolve isso? Esse dilema, né? Problematizando historicamente, mostrando que o Marquês, que participou de Alter, é um sujeito social. Você fazendo o processo de descascar a cebola da historicidade, você começa a juntar as duas coisas. Tá? Você começa a investigar o processo. Você não fica nem no discurso do manual, que já define o sentido, e nem naquela fala que é fragmentada. É útil para a construção da investigação histórica, mas não porta a totalidade, ela porta parte da totalidade. Por que eu estou fazendo esse prólogo literário? É muito importante a gente entender a revolução historiográfica de Marx, que é política, que é social. Eu sou historiador, então Marx, para mim, é historiador. Quem é filósofo, sinto muito. Quem é sociólogo, sinto muito. Quem é economista, sinto muito. Quem é antropólogo, também. Eu também. Brincando. Qual que é a questão do Marx? Marx, que nasce em 1818, a questão da historicidade já está presente, uma historicidade diferente, nos escritos do Marx na Gazeta Renana, que se tornaram mais conhecidos com aquele livro de Marx, Os Despossuídos. Né? E aqui eu faço uma pequena parada, lembrando a Gazeta Renana, para homenagear a grande intelectual que traduziu a professora Lívia Cotrim. Só queria lembrar que intelectual tem um compromisso com o conhecimento e sua difusão. Youtuber não é intelectual. Né? Os verdadeiros intelectuais, eles não são fascinados pelo brilho do bezerro de ouro da mídia. Então, voltando para o Marx, que ele pegou o caso dos catadores de lenha do Mosela, o que ele mostra que aquilo havia se tornado crime, né? Aquilo havia sido criminalizado por um novo direito associado a uma nova forma de propriedade, que mostrar, aquilo não é um abstrato ahistórico, aquilo é uma relação social concreta que se transformou. Catar a lenha seca que caía, os galhos que caíam, era um direito comunal daqueles camponeses, que não tinham a experiência de sociabilidade da propriedade privada capitalista.
e sim a experiência da propriedade comunal, que estava sendo atacada pela história. Ora, o que temos aqui? O primeiro brilho da historicidade do sistema de capital. Mesários diriam, já está aparecendo aqui o Estado, a propriedade privada, talvez ainda não o trabalho assalariado, que vai formar o tripé de sociabilidade, mas nós estamos montando o capitalismo como um complexo de relações sociais, e não o resultado da ação do egoísmo de sujeitos individuais empreendedores, como queria a economia política britânica, que na verdade tem uma relação com o que se chamou de iluminismo escocês. Semana passada eu assisti uma palestra muito interessante sobre Hegel e o iluminismo escocês. Faço um outro parênteses. O meu campo de pesquisa é a historiografia britânica, como foi bem lembrado pelo Cotrim, o grupo de história. E uma das coisas que eu tenho interessado, eu tenho explorado, além... Sou seu secretário, mas põe mais 5 aí. Tem coisas muito importantes para falar. É que essa historiografia, além de fazer a crítica dentro do interior do marxismo, ela manteve e mantém permanentemente um crítico às elaborações ideológicas que naturalizam o capital. Ou seja, os grandes historiadores britânicos... Não, é nosso, é comunal. Os grandes historiadores britânicos que vocês conhecem, E.P. Thompson, Hobsbawm, Victor Kernel, eles disseram, olha, eles têm um pau tremendo, uma briga de peixeira com a historiografia Whig, liberal, a historiografia do progresso. Essa historiografia nasceu entre 1740 e 1770 na Escócia, quando a formação social britânica, a Escócia e a Inglaterra se acoplam. A Escócia era a área mais atrasada do ponto de vista do desenvolvimento do capitalismo. Mas justamente por ser a periferia, os escoceses vislumbravam mais a natureza do capitalismo do que os próprios ingleses, do qual era naturalizado. Então, principalmente o círculo filosófico de Lord Keynes, que você tinha o David Hume, você tinha o Robertson, o James Stewart. Eu não me lembro agora, não vou consultar o Google, que quem cria essa teoria de estágios é o Robertson e o Stewart, mas essa ideia de evoluções, do primitivo, do feudal, está no iluminismo escocês e vai ser incorporado na obra do Adam Smith, A Riqueza das Nações, que não era economista, era teólogo. Na verdade, eu particularmente acredito que a economia não é ciência, são todos teólogos ainda, idólatras do mercado, mas isso é trazer uma questão jocosa no ambiente científico. Então, nesse sentido, essa concepção que vai estar do Adam Smith, que ele vai colocar o pico da evolução como a sociedade mercantil. Do ponto de vista da materialidade, a Escócia ela era dupla. As Lowlands, as terras baixas, a que faz fronteira com a Inglaterra, elas entraram no processo de transição do feudalismo para o capitalismo, via capitalismo agrário, no sentido do que a Ellen Wood estudou, e as Highlands, que eram outra coisa, falavam outra língua, eram celtas, elas viviam, vou usar o termo, de forma responsável, numa comunidade primitiva, num sistema de clãs que estava passando para o feudalismo e foi arrasado depois pelo capital. Ou seja, aquele sequenciamento histórico na Escócia existia, de uma forma quase que simultânea. E o setor, as identificações do capital na Escócia falaram, o futuro é a Inglaterra. Ou seja, essa concepção de história do iluminismo escocês, em termos de etapas, foi a primeira teoria da modernização. A primeira teoria da modernização sem contradições, tendo como fio condutor aquele sujeito empreendedor, o sujeito individualista. Estou sendo claro? Isso vai entrar, o Marx vai receber. Se vocês lerem um grande texto, eu acho que todo mundo devia começar lendo a ideologia alemã e não o manifesto.
né, você vai ter esse esquema como se deu na ideologia alemã. Como se deu. Você vai ter nos Grundrisse, naquelas partes. Mas a apropriação teórica do Marx é de outra natureza. Ele está quebrando esse sujeito da economia política, esse empreendedor, esse burguês, portador da civilização, etc., e abordando as relações sociais. Voltando para a ideologia alemã, o feudalismo do Marx é a tentativa de, aquilo que foi citado pelo Lucas, de entender o modo de produção do feudalismo. Como eles produziam. O mundo antigo é tentar entender o escravismo greco-romano. Não aquela reprodução de projeção de Atenas, projeção de Esparta, como indivíduos que viviam de pura política, não existia o trabalho. Inclusive a verdadeira democracia, segundo uma autora, que eu não vou citar o nome para não atrair coisa ruim, só existe quando a esfera do trabalho é relegada e se tornamos seres puramente políticos, ou seja, só os proprietários. Talvez a maior expressão no século XX da naturalização do capital. Então, nessa linha de trabalho, o Marx, que não é um historiador profissional, ele cria algo que os marxistas costumam esquecer: a investigação permanente. Marx, ele não pode escrever sobre tudo de forma original. Ele usa trabalhos de outros historiadores, mas ele tem um crivo de análise muito interessante. Outro momento que Marx se debruça sobre a historicidade são os escritos sobre a Guerra Civil. Ele apoia o Norte, manda cartas para o Lincoln, não porque ele acredita no avanço triunfal do capitalismo. Ele apoia o Lincoln por razões óbvias. A forma escravista, a forma de capital no Sul, que o Sul também era capitalista, no meu entender, é muito mais bárbara. Ou seja, e é um dever do marxista sempre enfrentar a barbárie. O que não significa apoiar teorias de modernização. Ou seja, o desenvolvimento da concepção de história no Marx, ela já é anti-historiografia Whig, visão Whig do mundo. Não? O Joseph Fontana chama de historiografia manchesteriana. O próprio Engels, na situação da classe trabalhadora, ele tem uma análise da urbanização capitalista que é muito mais contraditória e interessante do que na origem. Ele está sentindo as coisas. E isso no Marx vai, para mim, se consubstanciar no capítulo 24, assim chamada acumulação originária, que é lido de uma forma evolucionista, esquemática, etapista. Assim chamada acumulação primitiva, ele não é historiográfico no sentido que está tudo bem organizado. Ele vai colocando exemplos, mas na verdade ele está fazendo uma apropriação de entendimento da natureza do modo de produção capitalista, ou melhor, das relações sociais que são fundantes e sem os quais ele não existe, ou seja, a expropriação daqueles que trabalham, da sua propriedade comunal, das suas ferramentas, da sua possibilidade de existência social autônoma, que tiram qualquer leitura do Marx como um evolucionista. Qualquer leitura, que na verdade é o peso da Segunda Internacional, que você deve apoiar o capitalismo para ele desenvolver todas as suas potencialidades para criar as condições maduras para o socialismo. Só que as potencialidades maduras do capitalismo são o estágio superior da barbárie. Mais 5, eu te promovo. São o estágio superior da barbárie. Porque a essência do capitalismo não é aquela essência do iluminismo escocês ou da historiografia Whig, que vai inclusive seduzir o Max Weber. A essência social do capitalismo é a transformação permanente de valores de uso em valores de troca, a submissão do trabalho ao capital, no meu entender, não só pela mera forma do assalariamento,
A nossa época está recuperando determinantes da assim chamada acumulação originária, onde a própria visão evolucionista no interior, que transforma o capital no nível de economia, os economistas burgueses fazem isso, muitos economistas, muitos marxistas também fazem isso. A gente tem, por exemplo, um exemplo que seria a passagem da mais-valia absoluta para a mais-valia relativa como uma lei conforme o desenvolvimento fosse se dando. Pelo contrário, o que nós temos é o aumento da mais-valia absoluta em condições de extrema tecnologia. Ou seja, a tecnologia, o Uber, né? Ela é um produto das relações sociais. Ela não é o eixo. O tecnologismo, a idolatria da tecnologia é daquela visão do iluminismo escocês. A ideia de que mais máquinas, nada contra a máquina, principalmente se for máquina de cappuccino. A ideia de que a máquina, a tecnologia é o centro, né? Inclusive, falando agora como professor e ativista sindical, a ideia de que a tecnologia vai resolver a educação brasileira, quando na verdade o problema é que a educação não atende à expansão do universo humano da classe trabalhadora jovem que está na escola. Né? Então, nessa linha de raciocínio, há esse aspecto de investigação histórica, infelizmente, pegando até o século XX, você não tem nenhum trabalho de historiografia que siga as diretrizes do Marx. Há um trabalho que eu considero um livro de historiografia marxista, que ninguém encara como história, que eu acho que é um grande livro que vai ser ignorado na própria União Soviética, que é o livro do Lenin, O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia. É o primeiro exemplo concreto de como historiograficamente eu faço a dialética entre o particular e o universal. Lembrando aquilo que eu comecei com a minha intervenção literária do Stendhal, o particular e o universal. O Lenin começa, existe o capitalismo com seus determinantes, agora a formação social russa é específica. Marx, que vai ser atacado como um eurocêntrico nesse mundo... Acabou, né? Nesse mundo onde o irracionalismo campeia à direita e à esquerda, né? Isso precisa ser lembrado, é desagradável, é chato. Né? Ele vai ser acusado de irracionalismo, eurocentrismo. Né? E aqui eu trouxe, né, 2 trabalhos da melhor. Isso aqui é uma coletânea dedicada ao historiador Victor Gordon Kernall, um historiador do Grupo de História do Partido Comunista Britânico, e ele tem um artigo, eu tenho em PDF para quem quiser, chamado, o pendrive tem que ser puro, recatado e do lar, né, chamado Marx on India, onde ele faz um balanço de como Marx leu a Índia, que vai desde 1857, quando de certa forma ele apoia o motim indiano, porque ele acha que os ingleses acabaram com o suicídio das viúvas, o Suti, até o fim da vida. Ou seja, Marx, conforme vai adensando o seu conhecimento, ele muda de posição e ele começa a pensar. E vai denunciar o domínio britânico, que inclusive desindustrializa a Índia, né, para a Índia se tornar consumidora do pano feito com seu próprio algodão. Ou seja, isso é extremamente importante porque, de novo, Marx não pensa a partir de indivíduos, de situações, da empiria. A empiria para os marxistas é apenas um material onde se vai se desdobrar uma análise observando o movimento das categorias que são relações sociais, através da análise imanente. Então, o que Marx vai começar a analisar, indo para além das manchetes dos jornais londrinos, é como as relações sociais capitalistas trazidas pelos britânicos vão fazer a interface com as relações sociais daquele tipo de sociedade indiana. Eu não sei o nome disso, mas com certeza não é aquele feudalismo placebo que a Terceira Internacional criou. Tudo era feudalismo. Né? Ou seja, o outro exemplo, eu não tenho aqui, acabou.
é um artigo... Apareceu aqui, só um minuto. Está no Google, né? Não, está aqui, eu tenho. Do historiador Neil Davidson, é um artigo chamado Marx and Engels on the Scottish Highlands. Marx e Engels, eu te mandei, nas Highlands escocesas. O Engels entendia muito de Highlands, principalmente na forma líquida. E da Irlanda também. Onde o Davidson, eu tive a oportunidade de ser aluno do professor Neil Davidson no ano passado. Ele discutiu o desenvolvimento desigual combinado, onde ele pega aquela coisa e que diz, né? Há uma bela passagem no capítulo 24, quando Marx analisa ele analisa a duquesa de Sutherland, que ela expulsa os camponeses, e ele fala, né, os coitados, é mais ou menos assim, né, vocês vão acreditar em mim. Os coitados dos velhos tribais que serviram a família, o clã da duquesa por séculos, agora são despojados para que as terras virem um belo campo de caça. Então, esse diálogo, né, e o Davidson fala, o Marx começou a se interessar pela sociedade clânica, né, também, assim como na Rússia, o Mir, né, concluindo, com a possibilidade de a transição para o socialismo. Então, esse historiador recupera, né? É que o Marx era irônico, né? O cara era piadista, né? E ele não era politicamente correto. Então as pessoas pegam uma passagem dele que ele está ele detona alguém, o cara, não sei o que. Então ele fala, foi cruel esse processo, foi brutal. Ou seja, onde há expropriação capitalista, há brutalidade. Ou seja, onde o capital nasce, ele jorra sangue por todos os seus poros. Concluindo, né, o que temos no Brasil agora, fazendo o diálogo com o Lucas? Um novo momento do capital que quer se libertar de amarras que foram colocadas pela luta social, pela luta dos que trabalham, para que a barbárie se diminua. Isso nós temos o quê? O aumento do caráter de expropriação, de espoliação, como o David Harvey gosta de falar. Nós temos uma reconfiguração do Estado, né? Ele passa a ter um caráter mais miliciano, né? E nós temos a expansão da propriedade privada de forma nunca antes, que deixa de ser concreta, materialmente concreta, e também passa a ser materialmente abstrata. Ou seja, a subjetividade daqueles que trabalham também se torna propriedade privada do capital. Muito obrigado. Muito obrigado, Lucas e Maurício. A gente vai abrir então agora para uma rodada de perguntas. Quem quiser perguntar, lembrando que a gente está tendo transmissão online, então é importante que a pessoa venha aqui no microfone fazer a pergunta, para que todo mundo possa escutar. Para quem não está aqui, né? Quem está no outro lado. O pessoal está vendo o Ciro com Alckmin, não sabe o que está perdendo. Eu vou fazer. O meu xará, o Felipe, vai fazer a primeira pergunta, então. Então, o bonapartismo... Bom, eu acho que primeiro dar os parabéns aí pro Lucas pelo trabalho, né, que, enfim, realmente incrível. Enfim, estudar os manuscritos que o Marx não publicou já é difícil, né? Estudar ainda do alemão, etc., fazendo a tradução, aliás, é um parabéns e um agradecimento, né, que agora facilita para nós o acesso. Obviamente que eu não tenho nenhuma pergunta, é mais um pedido para comentar um pouco mais, e eu ficaria orbitando nessa... Pediria para você trabalhar um pouco melhor esses dois polos. De um lado, né, essa associação do Marx a um evolucionismo, né, e, enfim, algum
tipo de desvio especulativo, qualquer que seja a sua natureza. Mas eu queria que você focasse sobretudo na outra face da moeda, que você chegou a comentar, o Maurício comentou também um pouquinho, que essa coisa de uma romantização pós-moderna das tribos, etc. E obviamente que tem uma categoria-chave aí, que é a categoria de forças produtivas, que entra aí para fazer Enfim, acho que já deu para entender a minha pergunta. Só compartilhar então, porque essa pergunta é movida por uma experiência pessoal aqui também, porque eu participo de um grupo de estudo que está lendo a ideologia alemã, um livro super, toda vez que a gente lê a gente aprende mais, etc. É um grupo super heterogêneo, cada um tem a sua leitura particular do Marx, etc. E aí imagino que está dando um pouquinho de microfonia aqui. Não, para cá. tem que ir pra cá, sair da caixa. Bom. Alô. Bom, tem uma passagem que acho que vocês vão lembrar da ideologia alemã, que é uma passagem onde o Marx ele retoma os primórdios do desenvolvimento da consciência, pegando ali a consciência desde uma consciência quase que animal ainda e como ela se desdobra depois pela divisão social do trabalho. E ali tem passagens do Marx que são difíceis de engolir, sobretudo para aqueles que gostam de romantizar as tribos, etc., porque ele chega a falar que a natureza se põe para essas pessoas como um poder onipresente, estranho, e, enfim, na tradução em português tem até que eles seguem como gado, e tal. E quando a gente leu isso no grupo de estudo, teve um pessoal que, nossa, mas isso é eurocentrismo do Marx, não é possível, como ele se deixou levar por esse discurso, etc. Então, bom, acho que é isso. É só para ele. Só pra ele, tá? Que bom. Mais alguém? Eu tenho. Eu tenho uma pergunta para o Lucas. Tem mais uma pergunta? Pode ver, por favor. Aí só se apresente. Bom, meu nome é Pedro, eu sou estudante de filosofia. Enfim, por que interessa aqui é isso. Parabenizar pela exposição, foi bem interessante. As duas perguntas são as seguintes. Bastante da sua pesquisa, pelo que eu peguei, é a contraposição, tá muito alto, né? Então, a contraposição do Engels com o Marx, né? Acho que a ênfase de mostrar, o núcleo é mostrar, olha, o Engels talvez não tenha sido tão fiel aos cadernos etnológicos, aos manuscritos do Marx que ele teve acesso, né? Teve uma interpretação própria dele da obra do Morgan e da história. E aí você aponta os problemas disso e tal. Mas eu queria, para além dos problemas, o que você vê de positivo na origem da família, do projeto privado? Essa era uma pergunta. A outra, a gente está aqui essa atividade chamada pelo NETIP também, o seu orientador é o Vitor, tem um pé grande no Lukács, na ontologia e tal. Eu não conheço a obra do Lukács, conheço só pelos seminários, palestras e tal. Alguma palestra que eu fui mencionava, ou enfim, alguma discussão, não lembro exatamente quando que eu vi isso, a apropriação que ele fazia do Engels, especificamente da discussão que ele faz da origem da família, etc. Queria saber, enfim, óbvio que você tem uma pesquisa que é focada, né, mas se você tem algum diálogo com a produção para uma ontologia e como ele usa o Engels, se o que ele se apropria do Engels, dada a sua pesquisa, pode colocar algum problema para ele. Não estou falando de desmontar a teoria, nada disso, mas colocar alguns problemas, enfim, algumas dificuldades, que teriam que ter uma solução a partir do que você está fazendo, que aí no Marx fala, olha, na verdade, a gente deveria seguir esse caminho aqui. Enfim, essas duas coisas. Valeu. É só para ele. Obrigado. Foi pra ele, mas se quiser comentar. Mais alguém tem uma pergunta? Aproveitando. Eu tenho. Você tem? É para ele, obviamente. Ok, pode perguntar então, Maurício. Uma perguntinha aí para o Lucas. Existe um pensador marxista que hoje se tornou pouco conhecido. Na minha época, sou do século passado, ele foi até bem traduzido em português e era lido, o arqueólogo australiano Ver Gordon Childe.
E ele foi muito importante, inclusive, ele é mais velho, na formação daqueles historiadores que estariam ligados. Há passagens da ontologia, pegando carona na pergunta do Pedro, que o Lukács cita o Gordon Childe, que durante muito tempo foi a principal referência para os primeiros tempos, né, a pré-história, do ponto de vista marxista. Eu, particularmente, acho o Childe um autor muito interessante, embora ele preste tributo para aquela coisa que vai ser o marxismo oficial soviético, que vai incorporar isso daí, mas ele tem coisas. Por exemplo, tem uma passagem, não lembro o nome do livro, se foi a Evolução Cultural do Homem ou Pré-História Europeia, que ele fala que o povo celta, mais do que uma etnia, sei lá, portadores de cabelo ruivo, ele se desenvolve a partir de certos padrões de relacionamento dos grupos humanos com a natureza. Então, os celtas não teriam um DNA comum, seriam grupos humanos que vão se unificando a partir de formas como fazem um intercâmbio com a natureza, como passam a produzir sua existência social. Eu acho essa formulação extremamente interessante, inclusive vai em contramão de um certo essencialismo histórico na discussão das identidades. E a pergunta, depois desse prólogo, é saber como que a partir dessa crítica do Engels, se você tem conhecimento da obra do Childe, como que você faz sua análise? Simples, né? Pouca coisa. Passar um paro tem que trabalhar. A proposta era essa, né? Enfim, muito satisfeito com as intervenções e vamos por partes, né? A primeira coisa que eu gostaria de comentar uma coisa muito interessante, assim, aliás, que eu julgo ser interessante, né? Sobre essa relação do Marx com a Índia. E quero até puxar um gancho para algo que eu não pude trabalhar muito nessa apresentação, mas que eu trabalho com mais afinco na dissertação. Quero utilizar desse exemplo para falar de uma ruptura ou não no pensamento do velho Marx, por assim dizer. Primeiro que é uma questão muito interessante, porque quando Marx teve contato, ou escreveu aqueles artigos sobre a questão da Índia e da China naquela época, na década de 50, no New York Daily Tribune, o material que ele tinha acesso sobre tudo que acontecia naquela localidade eram os chamados Blue Books, que eram os livros dos expedidores, os livros, exatamente, assim, da administração colonial britânica. A partir da década de 50, ele passa a ter outros materiais como contato, inclusive materiais etnográficos, de fato, seja de viajantes, de aventureiros, ou mesmo de missionários. Isso trouxe novas concepções para Marx, assim, então ele visivelmente muda de pensamento em algumas questões. Muita gente utiliza desse fato de que Marx muda de pensamento em determinada época, determinado momento de sua produção teórica, para dizer que Marx rompeu com tudo que existia antigamente, Marx criou uma nova concepção. A gente tem que tratar esse cara como um ser humano e compreendermos que a nossa própria sensibilidade, nosso próprio desenvolvimento teórico também, a gente muda de percepções sobre determinados assuntos a partir do momento que a gente tem contato com um material novo. Então, assim, o Maurício trouxe uma fala aqui bastante interessante que pode de alguma forma mudar algumas convicções que eu tinha. Um exemplo para a gente elucidar essa questão. Então, embora Marx tenha mudado de opinião, eu não considero, eu acho muito importante que eu deixe isso bem claro, que é uma das minhas hipóteses que eu tento comprovar na minha dissertação. Eu não considero que há uma ruptura no pensamento de Marx. Não existe o que foi feito pelo Althusser jovem Marx, o velho Marx, né? Então, essas nomenclaturas eu tento até de alguma forma evitar falar de velho Marx, falar de Marx tardio, ou falar de Marx maduro, ou como Dussel queria, o último Marx. Porque isso, por vezes, pode suscitar uma certa compreensão nesse sentido. Então, sempre quando eu utilizo algumas dessas expressões, eu faço questão de deixar claro que, na verdade, não há uma grande ruptura e não há um interesse específico. Alguns intérpretes, como o próprio Gentile e tal, ele tende a acreditar que Marx
largou tudo para focar em aspectos etnológicos, e na verdade não tem nada disso. Na verdade, eu acho que é até uma falsa, uma impossibilidade de compreensão da própria magnitude da produção de Marx nos anos finais de sua vida. Tem um material que é absolutamente inédito, ainda pouco trabalhado, que os intérpretes estão chamando de notas cronológicas de Marx, que são mais de 1000 páginas na qual ele faz uma periodização da história humana. Há um artigo muito bom sobre isso, é o que melhor se produziu sobre esse material, que foi publicado até 1882, que é um artigo do Kratik, né? Michael Kratik, se não me engano assim, pronunciei, que é da MEG, é um artigo bem interessante. A gente espera que alguém se interesse em traduzi-lo para a praxis comunal. Está em inglês, está bem mais tranquilo de traduzir. Falta um pouco de tempo, a gente aceita seu voluntarismo. Algumas questões do Filipe. O primeiro é só uma correção quase, porque a maioria desses cadernos estão em inglês, né? E isso é interessante, assim, apenas algumas intervenções de Marx que estão em alemão, que eu tive que traduzir do alemão também. Eu não sou um grande conhecedor do alemão, mas para isso que existe o Leonardo de Deus, Nery Schneider, que me mandavam um e-mail e pensou, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. É isso mesmo, é isso mesmo. E eu acho que as traduções ficaram bastante adequadas. O Léo elogiou bastante assim, na defesa. Então, mas é um material absolutamente espinhoso. Inclusive, eu destino umas 30 páginas da dissertação exatamente falando disso, assim, de como que é uma mistura de alemão, a maioria, 80-85% é inglês, mas de vez em quando tem grego, tem sânscrito, tem alemão, e aí, de alguma forma, complica um pouco as coisas, né? Então, um grande motivo pelo qual grande parte da tradição marxista não se debruçou sobre esses cadernos vai muito também no sentido de uma própria dificuldade que esses cadernos tinham de serem compreendidos. O Filipe também traz uma outra questão que é absolutamente importante que a gente desenvolva aqui hoje. Eu quero começar com uma frase que eu acho que resume a minha interpretação da posição de Marx, que está muito presente no Luta de Classes na Rússia. Inclusive, o Filipe tem uma excelente resenha sobre esse. Eu tenho uma péssima resenha sobre esse livro, mas a do Filipe é muito boa. Marx, em momento nenhum naquele texto, eu acho que serve para outras localidades e outras formas sociais precedentes, em momento nenhum ele defende a manutenção das comunas agrárias. Em momento nenhum ele fala assim, nossa, que modo de vida legal, vamos manter com esse modo de vida, não. Né? Ela apenas entende como não seria necessário trocar de pele sem precisar se suicidar. Né? Quer dizer, isso é muito interessante assim, na medida em que a própria esquerda hoje, para além dos seus diversos aspectos astrológicos, espirituais e tudo mais, entende na própria ancestralidade indígena uma virtude muito grande. Assim. Entende nas religiões de matriz africana uma virtude muito grande, um romantismo muito grande, assim, baseado no pensamento de Marx, isso não se sustenta. E, de alguma forma, os nossos mesmos, de alguma forma, contribuem para essas proposições. Então, eu me recordo, obviamente, pelos termos que a gente está tratando, do romantismo revolucionário de Lovy, na qual ele elabora uma espécie de que toda crítica à modernidade é romantismo. Né? Quer dizer, se toda crítica à modernidade é romantismo, nenhuma crítica à modernidade é romantismo. Né? Ele não faz uma diferenciação entre o que seria um retorno a formas precedentes e o que seria uma superação do modo de produção capitalista. É importante e é interessante notar que no desejo primário, Marx tem uma passagem muito interessante que ele fala que não é do passado, mas sim do futuro, que a Revolução Social colherá sua poesia. E eu tive a oportunidade de entrevistar o Lovy em determinada situação, quando eu era editor de uma outra revista, a Revista de Ciências do Estado, e eu elaborei uma pergunta exatamente sobre isso. Assim. E aí ele respondeu mais ou menos como: é também do passado que a Revolução Social colherá sua poesia. E a minha composição é um pouco diferente disso. E eu queria trazer sobre a questão das forças produtivas, que essa é uma questão absolutamente interessante, e eu também faço uma análise na minha dissertação, na qual eu faço eu estabeleço uma relação entre o desenvolvimento das forças produtivas e as relações de parentesco. Então, na medida em que essas formas sociais precedentes, quanto mais comunais elas são, maior você tem uma influência das relações de parentesco na sua própria organização social,
e menor você tem o desenvolvimento de forças produtivas. Na medida que você tem, que vai aumentando o desenvolvimento das forças produtivas, vai diminuindo a incidência das relações de parentesco no âmbito da própria organização social. Isso quer dizer, em última instância, que a própria noção de comunismo primitivo não faz muito sentido, porque é absolutamente inconveniente, por assim dizer, tratar como comunismo uma forma social que possui um baixo índice de desenvolvimento de forças produtivas. Pedro, você traz algumas questões bem interessantes, e uma também vai me trazer a oportunidade de esclarecer algumas coisas, que é sobre o Engels, né? Quando eu estava lendo a minha intervenção aqui agora, só agora eu notei isso, eu peguei muito pesado com o Engels na maioria do tempo, e eu acho que em momento nenhum eu fiz teve um momento que eu falei assim, não, ele contribuiu com algumas coisas, trouxe algumas. Mas eu até já escrevi um texto no blog do Boitempo, na qual eu elenco diversas qualidades desse texto do Engels. Até porque uma certa tradição crítica também, seja marxista ou mesmo feminista, tentou a todo momento destruir esse texto do Engels em diversos aspectos. Então, a Simone de Beauvoir, por exemplo, acha que esse texto está absolutamente equivocado em tudo, e obviamente ele não está. A Gay Rubin fala que ele é um texto decepcionante, só que o Engels tem algumas sagacidades. A Raya Dunayevskaya, que é uma importante pensadora trotskista, também tem uma posição semelhante à Gay Rubin, que é de apontar defeitos e apontar qualidades. Eu gosto mais da Leonore Lecoq, que é uma teórica através da qual eu acho que eu quase que me filio à tradição dela, que é uma antropóloga marxista estadunidense bastante marginalizada, por assim dizer, que ela elenca diversas qualidades do texto do Engels na contramão da própria historiografia marxista e feminista, assim, mas que não deixa de fazer as críticas. Então, de alguma forma, eu elenquei algumas das críticas do Engels, ao texto do Engels nessa exposição, mas gostaria de fazer alguns elogios aqui também, por assim dizer. O primeiro deles é que Engels acrescenta ao texto de Morgan, diante do sua própria concepção erudita, né? O Engels era um cara bastante erudito, ele acrescenta ao texto de Morgan algumas informações sobre a Grécia Antiga e sobre a Roma Antiga, com as quais o Morgan não tinha nenhum conhecimento, nem que chegasse perto ao de Engels. Isso é interessante porque esse texto do Morgan, Ancient Society, ele na verdade é uma comparação entre a comunidade gentílica grega e a comunidade gentílica romana e os iroqueses, né? Então, 2/3 desse texto do Morgan trata exatamente da comunidade gentílica grega e da comunidade gentílica romana. Lembrando que esse termo comunidade gentílica é do Morgan. Hoje em dia, até porque na antropologia hoje não faz o mínimo de sentido falar de gens ou de comunidade gentílica para falar de iroqueses, por exemplo. Por isso a gente usa o termo clãs, né? Mas é algo semelhante a isso. Então Engels traz uma quantidade de material absolutamente incrível que aprimora bastante esse do Morgan. Além disso, Engels acrescenta os celtas germanos, que em momento nenhum o Morgan trabalha. Então também é uma contribuição bastante significativa do Engels nesse sentido. E por fim, o último capítulo do Engels, ele modifica um pressuposto do pensamento morganiano, que é o de que a escrita seria propulsora para a civilização. E o Engels fala assim, não, na verdade o que trouxe a civilização no fim das contas foi uma produção capitalista, desenvolvimento das suas produtivas, blá 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 blá. O último capítulo de Origem da Família, que chama Barbárie e Civilização, é um texto absolutamente original de Engels, fala até em referência aos capítulos anteriores, que na verdade, nos capítulos anteriores, o Engels está a todo momento se relacionando e tendo como pressuposto a obra de Morgan. Nesse é um texto absolutamente original de Engels. Então também eu acredito que foi uma grande contribuição. O meu problema com Engels não é nem quanto às informações que ele traz, mas o pressuposto de sua análise. Porque, veja bem, Engels a todo momento ele aprimora o esquema de Morgan. E o que eu acho que, na verdade, é uma contraposição entre os pressupostos do esquema morganiano e de Marx, né? Então, assim, se o exercício fosse aprimorar o esquema de Morgan, o trabalho de Engels seria absolutamente proveitoso, mas eu acho que o exercício não é bem esse. Assim. 2 tacadas numa só, mas vou comentar um pouco sobre elas. Sobre a ontologia do Lukács é muito interessante porque o fato de eu ter sido orientando o Vitor, né, traz toda uma carga lukáciana, por vezes mesmo chaziniana, já me não sei o que, determinação negativa da cidade, professor, nem sou chaziniano, cara, você está falando isso comigo, né?
Não é que eu não seja, na verdade é uma... em São Paulo, quero ver você falar em BH. Falo também, tá gravado aí. Mas na verdade, o próprio Chazinho, por exemplo, é um autor que eu admiro bastante. Inclusive eu trago muita coisa da análise imanente que ele fala, que o Claudinei fala também na minha dissertação. Então é uma tradição que eu respeito muito, né? E o próprio Lukács também, que eu não sou um grande leitor do Lukács, li pouca coisa do Lukács. Mas, sem dúvida, dentro das tradições, a que eu mais me aproximo, por assim dizer. Eu tento sempre dizer que, apesar de parecer meio chatice isso, eu tenho uma dificuldade muito grande de filiar uma tradição por tratar de questões que quase nenhuma tradição tratou, né? Pelo menos as grandes tradições marxistas do século XX. Então eu gosto muito da Eleanor Leacock, que é uma autora que inclusive vai ter um texto, o primeiro grande texto dela publicado no Brasil, Mitos da Dominação Masculina, que, olha que inusitado, né? É uma antropóloga feminista marxista estadunidense e negada tanto pelo marxismo quanto pelo feminismo quanto pela antropologia. E o livro dela vai ser publicado aqui pelo Instituto Lukács. Sim. Foi exatamente uma tradição vinculada à proximidade com o pensamento de Marx que, de alguma forma, quer fazer reverberar as hipóteses e as conclusões de Eleanor Leacock, que eu sugiro muito. Eu imagino que deve ter sido, na época, uma influência do Lessa, né? Mas que, enfim, a gente deixa essa discussão para o bar depois. Né? Então, eu não tenho como dizer muito sobre a relação do Engels com o Lukács, que é algo que eu conheço pouco, assim, de ouvir, mas não de ter uma leitura potencial suficiente para eu me reagir diante disso. E o mesmo eu poderia dizer do Gordon Childe, inclusive, só que nesse caso há uma relação um pouco mais interessante, porque por muito pouco a minha iniciação científica com Vitor I, há alguns anos atrás, ou mesmo o TCC, seria analisar exatamente essa relação do Gordon Childe com o Lukács, a crítica do Lukács ao Gordon Childe, que ainda é um trabalho a ser feito. Assim, de alguma forma, eu pretendo em algum momento fazer isso, mas tem algumas outras coisas na frente, mas é muito interessante. Eu gostaria de falar um pouco do Gordon Childe, que é realmente um cara muito importante, e ele já foi mais importante do que é hoje, né? Inclusive na própria... Pode falar que eu estou esperando a vaga no seminário. Inclusive a própria arqueologia brasileira já se utilizou bastante o Gordon Childe, hoje de alguma forma tenta negá-lo, mas ele é um cara muito importante, inclusive foi o cara responsável por cunhar o termo Revolução Neolítica, né? Para falar da passagem dos povos nômades para os sedentários. Ele é o tal do responsável. Inclusive, hoje aquele livro de rodoviária, como é que chama? Aquele do Sapiens, né? Nega, confronta, enfim. Mas é um cara absolutamente importante. Sim. Sim, isso. Mas enfim. Eu falo porque teve alguma palestra que eu dei que alguém quis se opor a isso utilizando esse livro, mas eu tenho que ler essa coisa em algum momento. Mas o que eu gostaria de mencionar é que o Gordon Childe depois, ele inclusive foi um dos adeptos de utilizar dessa nomenclatura do Morgan, né? E ele foi muito criticado por isso também. Mas ele estava inserido no contexto que era absolutamente inevitável para o marxista se utilizar disso. Assim, né? Mas uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que a arqueologia, que trabalha com a cultura material, ela tem o privilégio de ter, na figura do Gordon Childe, apesar das críticas que eventualmente podemos ter a ele, o seu principal referencial teórico. Né? Então a arqueologia foi pelo seu próprio objeto de estudo, que é as condições materiais, a cultura material, ela era absolutamente inevitável com uma postura rigorosa sobre a materialidade serviço de base para a sua sustentação. E hoje em dia a gente fala muito das correntes pós-modernas que nos assolam em diversos aspectos da sociabilidade, enfim, e na arqueologia também não é diferente, porque está surgindo com muita força a assim chamada arqueologia sensorial. Né? Então a pessoa chega lá, né, em Gizé e sente, né, a partir de seus apetites sensíveis, né, as qualidades das catacumbas. Eu vi isso em filme, A Maldição de Tutancâmon. Então, assim, é uma questão absolutamente bizarra e de um racionalismo assim, absurdo e que, de alguma forma, inclusive, é importante que, no próprio contexto da arqueologia, que a gente retome um pouco do legado do Gordon Childe. Deixa eu pegar uma parte?
me deu uma pequena parte, eu queria lembrar algumas coisas. Eu fui aluno do Lovi. E o Lovi, ele tem um artigo fácil de encontrar, chamado A Tradição Romântica na Inglaterra, um artigo sobre o Raymond Williams e P. Thompson, que ele considera como românticos, né? Me dá um pouquinho de calafrio, principalmente o Raymond Williams, que era um filho de operário. Nós temos aqui um camarada, o Luciano Dutra, que tem um bom trabalho sobre o Williams, e o Williams é tudo menos romântico. Ele tem um artigo chamado Culture as Ordinary, que é traduzido geralmente como A Cultura de Todos, que ele fala, né, que é muito legal as pessoas tirarem água do poço, não sei o quê, para quem nunca precisou tirar água do poço. Então, o Williams não tem nada a ver com crescimento zero, essas coisas aí. É muito legal falar de crescimento zero quando você mora na Vila Madalena. Desculpa. Outra questão que eu queria colocar a respeito, no Brasil não há essa tradição de entender essa materialidade. Há uma grande revista de língua inglesa chamada Science and Society. Foi a revista que, por exemplo, que teve o debate da transição entre Dobbs e Suisse. E essa revista, se vocês entrarem no site, tem os artigos vários artigos sobre o Marx cientista, né? Sobre a questão da matemática. É muito interessante essa visão. E o terceiro comentário, ouvindo Lucas, que ele citou autores que eu não conheço, e tudo me faz pensar uma coisa sobre a vivência social do marxismo, né? E retomando o projeto do Marx, o Gramsci dizia que o partido precisa ser o príncipe moderno, não vai existir mais o príncipe como pessoa. Então o partido, a partir de uma leitura de Lenin, é o príncipe moderno. Eu acho que em relação ao Marx, ao marxismo, não existem mais os príncipes. Né? O marxismo hoje ele precisa se tornar um projeto coletivo de investigação. Se nossa crítica ao capital pressupõe o desenvolvimento da autogestão, né, o controle social da produção, nós precisamos começar a entender que o marxismo vai ser um projeto de autogestão intelectual. O que eu estou querendo dizer? Né, de trabalho coletivo. Não, o general intellect, que o Marx cita no Grundrisse, tem que começar pelo marxismo. Não vai haver mais um marxismo que vai dar a sua versão sobre linguística, a sua versão sobre economia. O próprio Marx, né, eu acho que a gente ainda não se adaptou às forças produtivas de produção intelectual do marxismo à descoberta de Lukács e Davi Rizianov. A nossa vivência social básica, nós não rompemos com o padrão dogmático da Segunda Internacional, né, do padrão da cartilha, do manual, da segunda e da terceira. Né. A experiência social do marxismo precisa começar a aceitar, inclusive, aquilo que nós preconizamos como uma nova sociedade, né? A livre associação dos produtores. Porque eu não vou dominar o cabedal do Lucas ou do Felipe, que fez perguntas, ou de outros, ou do Vitor, aqui também, outro caro, também tem algumas coisinhas que eu trago, algumas coisinhas que eu trago. Então a gente precisa começar, inclusive na nossa forma de organização de trabalho intelectual do marxismo, essa ruptura que foi o entendimento do Marx como um autor que tinha um trabalho em progresso e não um formulador de verdades inquestionáveis, né? Como os autores que ele superou dialeticamente daquele primeiro socialismo. Então eu acho é só um comentário aí que a sua fala me suscitou. Só também fazer um comentário que você falando me suscitou sobre essa questão do Lovi. Tem uma questão que eu acho que a minha interpretação sobre ele é que naquela introdução que ele faz à luta de classe na Rússia, né, eu acho que ele confunde o que ele chama de romantismo com o que o Marx chama de regeneração. Né?
Marx fala de uma regeneração dos comandos rurais na Rússia, mas no fim de pensar em uma forma superior, não uma forma de manutenção, nem mesmo uma forma de regressão. Então acho que há uma confusão gigante nisso, nessa contribuição dele, e que uma coisa tem que ser dita, né? Existe um certo glamour em falar alguns termos, né? Falar de romantismo, falar que existe um romantismo em Marx. O Louvier atesta para a existência de um romantismo em Marx, ele atesta para a existência de um romantismo no Marx, que é um cara que gastou muita tinta para criticar o romantismo. No final das contas, a tese do Louvier é de que todo o interesse, de alguma forma, em trabalhar questões que sejam pré-capitalistas, são interesses românticos. Então, estamos aqui agora num ambiente que está discutindo o romantismo, né? Todo antropólogo seria romântico, eu seria romântico, o historiador seria romântico e tal, e, enfim, eu acho que não é disso que se trata. Eu escrevi um texto sobre isso que há 1 ano e meio eu não corrijo, mas vai ser publicado no Verinosa, assim, em algum momento, no máximo até 2027. Mas eu faço exatamente essa oposição entre regeneração e romantismo, o pensamento de Marx, que é a minha hipótese, através da qual acho que eu posso contribuir um pouco com essa discussão. É isso. O livro de rodoviária ou de aeroporto, que o Lucas mencionou, é o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, de Yuval Noah Harari. Então, quem for pegar um ônibus ou um avião em breve, aí já pode pegar esse livro. Vou então encerrar a mesa de hoje à noite. Sim. Antes de encerrar, só avisar que nós estamos vendendo algumas revistas que estão a R$5. São revistas da editora Ciências Humanas, são revistas antigas, da década de 70, 80, mas que é de uma tradição intelectual muito rica. E também esse aqui, que é mais novo, vai ser um pouco mais salgado o preço, R$30, que é um livro sobre Cuba no século XXI, Dilemas da Revolução. Então, para encerrar agora, a mesa O Velho Marx, os cadernos etnológicos para além do evolucionismo vulgar, que ocorreu aqui na auditório da ProPuc, organização do Mexipo, a ProPuc e Cela Chilamesaros. Muito obrigado pela presença de todos, as perguntas, participações, e agradecer também quem não pôde estar presente, mas que nos acompanhou online, e por quem vai nos acompanhar no futuro aí, como que vai ficar gravado. Obrigado, boa noite. Quem quiser comprar, isso aqui é o mostruário, os livros estão com aquele indivíduo carioca. Vamos tomar um romantismo. Opa, até que eu desliguei o microfone. Vamos beber romantismo? Tem um divulgado ao máximo. Eu acho que foi gravado pela ProPuc. Tchau. Foi gravado pela ProPuc. E na época eu cheguei Sim, é um prazer. Sempre é bom. Eu dou para terminar a correção, para falar coisa logo e tal, mas correção fala uma besteira,